O GP de Austin já está chegando, a corrida acontece hoje um pouquinho mais tarde, 4 horas da tarde. Apesar disso, a gente já sabe, uma das corridas mais importantes desse calendário da Fórmula 1, ainda mais considerando a disputa pelo campeonato de 2021 entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. Será quem vence esse GP especificamente? Quem sai à frente do campeonato nessa corrida? Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, mas antes, já deixa o seu like aqui embaixo para não esquecer no final. E fique ligado porque chegou a hora do piloto. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e o circuito de Austin é um circuito diferenciado dentro da Fórmula 1. Ele foi inaugurado há pouquíssimo tempo, desde 2012 apenas, ele começou a ter corridas da categoria e com a pista que acaba imitando um pouquinho as partes mais importantes de outras pistas no calendário da Fórmula 1. E claro que isso, na verdade, é uma situação incrível ali para o GP de Austin. Uma pista com características importantes de outras pistas especificamente. E acaba que no ano de 2020 a gente não pôde ver nenhuma corrida lá, por conta da nova pandemia, do Covid-19. Mas nesse ano o GP volta com toda a força, inclusive com algumas partes já recapeadas. 40% da pista teve o asfalto substituído, na intenção de melhorias mesmo da pista de uma forma geral. Claro que isso causou algumas polêmicas aí, mas que eu vou falar no decorrer desse vídeo. Mas ainda assim, a pista teve esse asfalto recapeado, substituído para esse GP de 2021. Mas apesar de ser uma das pistas com maior força G lateral, ou seja, maior força na direção aí horizontal, ou seja, na cabeça do piloto, o carro deslizando e coisas nesse sentido, apesar de ser uma das pistas com maior força G lateral, ainda assim ela tem um sério problema para 2021. E aí a gente precisa considerar diversos fatores. O primeiro fator é que a pista foi recapeada muito recentemente, então provavelmente ela não terá a mesma aderência que as outras pistas no calendário da Fórmula 1. Vamos lembrar, por exemplo, do GP da Turquia, onde acabou de ser recapeado, os pilotos andaram e perceberam que existe sim uma falta de aderência naquele GP. Acaba que asfalto novo não é o melhor para ser utilizado com carros de corrida. É melhor ser utilizado um asfalto um pouco mais antigo, que não está soltando mais tanto óleo e tudo mais. Entretanto, ainda assim vai ser utilizado a pista da forma que está. E ainda por cima tem outra questão. Nesses últimos anos aí, 2020, 2021, pouquíssimas corridas aconteceram no circuito de Austin, justamente por conta da pandemia. E por conta disso, a borracha que poderia estar ali sobre o asfalto acabou saindo e, consequentemente, a pista está verde. E o que é uma pista verde especificamente, Lucas? Pista verde é uma pista que tem pouquíssima aderência, já que esses pedaços ali de borracha vão aderindo no asfalto e, consequentemente, quando isso entra em contato com o pneu, aumenta a aderência da pista. Nesse caso de Austin, tem pouquíssima borracha, mas a Fórmula 1 vai ter uma ajuda. Tanto a W Series quanto a F4 vai estar andando nesse fim de semana, ajudando a emborrachar essa pista, mas provavelmente não terá a mesma aderência dos outros circuitos aí desse calendário da Fórmula 1. Além disso, é importante lembrar que apesar dos pesares, apesar dessas questões importantes desse GP de Austin de 2021, ainda assim a Mercedes chega um pouquinho na vantagem com relação ao Red Bull, apesar realmente dos problemas que ela passou nesse ano de 2021 e que também podem sim afetar o seu desempenho para a corrida especificamente. Começando a falar sobre Lewis Hamilton e a Mercedes. Como eu já disse, eles têm grande vantagem em Austin, têm um histórico praticamente perfeito na era híbrida. De 8 corridas que eles disputaram, eles conseguiram vencer 5 delas. É isso mesmo, 5 GPs nessa era híbrida especificamente. E é importante nós lembrarmos aí que desses 5 GPs, 4 foram vencidos por Lewis Hamilton. Assim, acaba que um desempenho praticamente perfeito do piloto inglês no GP de Austin. Ele pode ser muitas vezes até mesmo considerado como o especialista da pista, porque a pior colocação que ele ficou nesses anos aí do circuito de Austin foi em 4º lugar, mesmo considerando antes da era híbrida, desde 2012. Inclusive, o primeiro vencedor desse GP foi especificamente
o piloto inglês em 2012 e com uma McLaren. Ele ainda não andava de Mercedes. Depois ele teve sim um desempenho mais ou menos com um quarto lugar, depois um terceiro, segundo e depois só vitória. Na verdade, Hamilton é quase considerado um especialista do circuito de Austin. Mas ainda assim a Red Bull também tem um ótimo histórico no circuito de Austin. Ali em 2012 e 2013 ela conseguiu ficar em segundo e primeiro lugar respectivamente, na época de ouro de Sebastian Vettel dentro da Red Bull. Depois ela acabou sofrendo um downgrade, vamos dizer assim, perdeu muito desempenho dentro da Fórmula 1 com a entrada da era híbrida. E aí começo mesmo ali do desempenho incrível da Mercedes. Mas ainda assim, Max Verstappen, por exemplo, teve desempenhos muito bacanas no circuito de Austin. A pior colocação dele é exatamente a mesma de Lewis Hamilton, um quarto lugar. Ele ficou em quarto lugar 2 vezes e com a antiga Toro Rosso, atual AlphaTauri. Mas é importante lembrar também dos grandes desempenhos que o piloto holandês teve dentro do circuito americano. E um grande exemplo foi no ano de 2018, quando ele largou da 18ª colocação no GP de Austin. Muita gente pensou que seria quase que uma corrida de recuperação, tentando minimizar ali os prejuízos causados por essa qualificação ruim, vamos dizer assim, esse prejuízo que ele teve na qualificação. Entretanto, na corrida, ele impressionou todo mundo. Isso porque saiu de 18º e conseguiu chegar na 2ª posição, à frente, inclusive, do piloto inglês Lewis Hamilton. Em 2019, ele conseguiu novamente uma outra façanha, ficando também em 3º lugar, ali não à frente de Hamilton, mas uma colocação muito interessante para o circuito americano. Mas apesar da clara vantagem da Mercedes em Austin, as coisas podem mudar e muito nesse ano de 2021. Isso porque o circuito não entra aí no calendário já faz 2 anos. Isso porque em 2021, por conta da pandemia, ele acabou sendo cancelado e por isso acabou tendo que ser prorrogado para o ano de 2021, esse ano especificamente. Com isso, é importante nós lembrarmos, o último GP que aconteceu lá foi em 2019, em uma era que a Mercedes dominava muito mais a Fórmula 1, estava muito mais distante das outras equipes. E quando a gente considera isso, a gente sabe, muito provavelmente qualquer coisa pode acontecer nesse ano de 2021. E quando a gente leva em conta o esforço da Red Bull para se tornar campeão mundial, inclusive com alguns testes antecipados, lá no GP da Turquia, a gente entende, talvez esse ano seja diferente em Austin. Inclusive, se você quiser entender um pouco melhor como assim testes antecipados, se você quiser entender tudo sobre isso, eu vou deixar o card aqui em cima. Mas tem uma questão que é importante de nós discutirmos. A Mercedes está tendo um pouco de dificuldade em aquecer principalmente os pneus dianteiros desde o início desse ano de 2021, aparentemente por conta da extinção do sistema ali da suspensão, o DAS, que fazia com que as rodas ou ficassem mais convergentes ou divergentes, permitindo que o piloto aquecesse um pouco mais rapidamente os pneus, isso no ano de 2020. No ano de 2021 isso foi proibido e, consequentemente, a Mercedes aparentemente está tendo um pouco mais de dificuldade de conseguir aquecer os seus pneus. Assim, acaba que é interessante para a Mercedes, desde o início do ano, utilizar pneus um pouco mais duros, na intenção justamente de aquecê-los mais rapidamente. E muitas vezes o W12 tem se comportado até melhor com esses pneus de compostos mais duros, até mesmo nas qualificações. É importante nós entendermos isso. Em algumas qualificações nesse ano, eles preferiram colocar pneus mais duros do que o composto mais macio e se saíram até melhor, muitas vezes fazendo até mesmo a pole position. Mas nós sabemos que não aproveitar os pneus mais macios pode ser prejudicial na qualificação, mas a Mercedes tem um trunfo aí na manga. Isso porque acaba que, aproveitando melhor os pneus mais duros, ela tem a oportunidade de utilizá-los durante o GP. E o circuito de Austin, na maioria das vezes, acaba se dando um pouco melhor com esses pneus de compostos mais duros do que o normal. Não é à toa que a estratégia vencedora do último GP que aconteceu, de Valtteri Bottas, acabou sendo justamente desses pneus de compostos mais duros, onde ele utilizou ali 2 pneus médios e 1 pneu duro durante a corrida, fazendo uma estratégia de 2 paradas. E ainda tem outra questão.
A Pirelli já deixou claro, ela não pôde analisar o novo asfalto que foi colocado sobre a pista, sobre 40% da pista, e por conta disso ela está entrando nesse GP meio que com uma venda nos seus olhos, sem saber exatamente como que vai ser, como os pneus dela vão reagir nessas condições especificamente. E assim ela já escolheu os mesmos pneus de sempre, mas considerando apenas o histórico da pista, sem considerar realmente esse novo asfalto e entendendo que a granulação desse asfalto e, consequentemente, a aderência, o desgaste dos pneus devem ser parecidos com os últimos anos da Fórmula 1. Mas isso não é uma certeza, na verdade é quase que um chute da Pirelli, uma aproximação, e talvez pode dar errado, como deu, por exemplo, no Baku e em Silverstone do ano passado, né? Então a gente não sabe exatamente como que vai acontecer, mas muito provavelmente, se algo acontecer, se houver algum problema, ou eles terão que interromper a corrida e fazer alguma alteração, ou então todos os pilotos vão sofrer com os mesmos problemas. Obviamente, alguns terão mais facilidade, os carros também podem ser que tenham mais facilidade com um composto que não seja adequado, mas ainda assim, praticamente todos os pilotos provavelmente sofrerão com algum tipo de problema se isso acontecer por conta desses compostos novos da Pirelli. E o chefe da Pirelli falou mais sobre isso também. Cerca de 40% da pista foi repavimentada, mas devido às restrições do Covid-19, não conseguimos enviar o nosso pessoal para analisar o novo asfalto. Então suas características são um ponto de interrogação para todos e só descobriremos os efeitos finais dos pneus e desempenho do carro em geral quando estivermos lá. E claro, as fontes sempre ficam aqui embaixo na descrição, inclusive dessa entrevista do chefe da Pirelli. Mas a Mercedes tem outra grande vantagem, isso porque ela tem o seu motor encaixando muito bem em alguns circuitos especificamente, principalmente quando eles são de intermediária e alta velocidade. E o circuito de Austin é o caso, ela anda muito bem nesse circuito já historicamente, e nesse ano, principalmente depois do GP de Silverstone e das melhorias no mapeamento de potência, muito provavelmente a Mercedes conseguirá continuar esse legado na Fórmula 1, conseguindo ter um ótimo desempenho nesse GP de Austin, com um motor que está andando muito bem, principalmente nessas condições de altas velocidades. Então, assim, realmente parece que a Mercedes tem uma vantagem nesse quesito, ainda mais considerando que o circuito de Austin é de altíssimas velocidades em curvas, consequentemente, uma força G lateral muito grande. E com um motor que empurra um pouco mais, como o motor do W12, é possível utilizar uma configuração de asa um pouco mais agressiva e assim fazer essas curvas de alta velocidade sem perder em desempenho de potência do motor e ainda por cima conseguindo manter uma pressão aerodinâmica interessante e fazendo com que o carro faça essas curvas mais velozes do que os outros do grid. Inclusive essas questões aí da Mercedes, o desempenho que ela tem tido nos últimos GPs, principalmente nas partes de reta, é algo que tem preocupado e muito a Red Bull. Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso. Para você assistir esse vídeo é só clicar aqui nesse card. Mas acaba que eu queria saber a sua opinião também. Eu falei muito sobre o que eu penso, sobre o que eu acho, mas eu queria saber quem para você vai vencer esse GP, como que as equipes vão se sair nesse circuito. Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, o que você pensa que vai acontecer. Eu acredito que esse GP é da Mercedes de certa forma. Por conta do histórico, do novo motor, da facilidade em utilizar pneus mais duros, eu acredito que ela está com a faca e o queijo na mão. A não ser que a Red Bull nos surpreenda e muito com relação ao seu desempenho. Na corrida, eu acho que a Mercedes tem grandíssimas chances de conseguir vencer esse GP especificamente em cima da equipe dos Touros Vermelhos, por conta de todos esses fatores que eu acabei de dizer. Mas se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para todas as notificações. Quando você faz isso, o YouTube te lembra toda vez que eu postar vídeo novo, ele vai te avisar. E fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.